O tema de hoje é reino inabalável. Um reino inabalável. E nós tiramos esse tema do capítulo 12 de Hebreus, versos 28 e 29. O texto de Hebreus, do capítulo 12, versos 28 e 29, diz assim: portanto, já estamos recebendo um reino inabalável. Sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é um fogo consumidor. Que o Senhor acrescente, através do seu Espírito, essa palavra aos nossos corações e nos leve a refletir, a pensar, tomar decisões que irão transformar nossas vidas. A palavra de Deus é viva, é eficaz, o próprio livro de Hebreus fala, ela corta. Ela corta não para machucar, ela corta não para trazer algo mal, ela traz revelação. Ela discerne, ela separa o que é bom e o que é mal. Ela nos ajuda a escolher o que é bênção, o que é maldição. Então, que o Senhor faça isso durante esse tempo e através desse texto que nós lemos. O livro de Hebreus, escrito para os judeus que viviam naquela época, está cheia de palavras do Velho Testamento, texto do Velho Testamento. Muitas figuras do Velho Testamento, e ele vai trazer essa palavra do Velho Testamento como sombras apenas de uma revelação, que se chama Jesus. Então, de várias maneiras, ele está falando sobre Jesus, trazendo revelação do que foi lá no Velho Testamento para o Novo Testamento. E no texto que nós lemos, no capítulo 12, há vários assuntos, mas todos eles ligados a uma só veia, a uma só artéria. E fala exatamente daquilo que o Senhor quer fazer com cada um de nós. E o final desse texto fala, onde nós retiramos, fala do que Deus quer fazer nas nações. Nas nossas vidas, mas nas nações. Ele diz que vai abalar todas as coisas. Nos versículos anteriores ele diz: eu vou abalar todas as coisas. Eu vou sacudir todas as coisas. Eu vou estremecer todas as coisas. Eu vou trazer à tona todas as coisas. Quando as coisas são abaladas, não são abaladas para serem quebradas, destruídas, ou expostas de uma forma negativa, mas exatamente para trazer a revelação da nossa situação, de quem somos, o que somos, para que Ele possa construir algo novo, possa fazer algo novo. E no Salmo 46, verso de 1 a 7, eu lembro desse texto quando o salmista escreve que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio bem presente no tempo da adversidade. Nós não temeremos, mesmo que a terra trema, mesmo que os montes afundem, mesmo que o mar seja turbulento e as montanhas sejam sacudidas pelas suas fúrias. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus está no meio dela, e ela não será abalada. Deus vem em nosso auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. E no texto que nós lemos, alguns textos atrás, diz que as coisas serão abaladas, ainda mais uma vez. No verso 27, e a palavra mais uma vez, ainda mais uma vez, indica a remoção do que pode ser abalado, isto é, de coisas criadas de forma que permaneça o que não pode ser abalado. As coisas estão sendo sacudidas, as coisas estão sendo estremecidas, mas o que não pode ser abalado, esse permanece. E ele fala que isso é o reino de Deus. O reino de Deus não pode ser abalado. A economia pode ser abalada,
as famílias podem ser abaladas, a política pode ser abalada, nações, com tudo que elas têm, podem ser abaladas, mas o reino de Deus não pode ser abalado. E o reino de Deus tem sido meu assunto nos últimos anos, ou mais precisamente, mais de 1 ano e meio. E tem sido maravilhoso descobrir ou redescobrir os valores, os princípios, as verdades e a prática dessa revelação a respeito do reino de Deus. E tudo acontece com o conhecimento da presença manifesta de Deus. Presença manifesta de Deus é algo que eu e você precisamos buscar todo o tempo. De todo o tempo. Com toda a nossa força. A presença manifesta é diferente da presença, da onipresença de Deus. Deus é onipresente, está em todos os lugares. Não há um lugar sequer que Deus não esteja. Todos os lugares. Lá está Deus. Você viaja, Deus está lá. Você atravessa os mares, Deus está lá. É a onipresença de Deus. Mas não estamos falando da onipresença de Deus. E também não estamos falando da presença interna de Deus. Quando nós entregamos a vida a Jesus, o Espírito Santo de Deus vem e sela o nosso coração. Vive dentro de nós. Estabelece morada dentro de nós. Estabelece um avivamento ou uma ressurreição do nosso espírito, e agora podemos ser conectados a Deus. Ele faz uma ponte através da obra de Jesus e do selo do Espírito Santo com Deus novamente. E o próprio autor de Hebreus diz que agora abriu-se um novo e vivo caminho através do corpo de Jesus. Eu não estou falando da presença onipotente de Deus e nem da presença interna de Deus, mas estamos falando da presença manifesta de Deus. E presença manifesta de Deus é quando somos dirigidos pelo Espírito Santo, nós podemos testemunhar com o seu poder, podemos ter vitórias contra o pecado, sobre o mundo, sobre o diabo e sobre a velha natureza. Quando nós encontramos o lugar da presença de Deus, ou seja, um ambiente onde você pode ter uma conexão tão viva, tão intensa, que você ouve Deus, que você sabe que Deus está ali, não por sua onipresença, e não por sua presença interior, mas porque você está sentindo de uma forma intensa essa presença. E ali é um lugar onde as coisas acontecem. Foi assim com Isaías, foi assim com Moisés. Isaías viu Deus, os anjos do Senhor, o templo se enchendo com a presença do Senhor. Ele teve uma revelação da presença do Senhor, manifesta do Senhor. Moisés teve aquilo também quando vai ao monte e vê a sarça ardendo, e depois quando ele vai ao monte e recebe as tábuas da lei. Presença manifesta de Deus. E Jesus, o nosso Mestre, o nosso Senhor e Salvador, nos ensina o fundamento de estarmos buscando a sua presença. Ele separa tempo para orar, todos os dias, todo o tempo. Ele vai e busca a face do Pai, e recebe do Pai orientação para o seu dia, para a sua vida, para os detalhes que vão acontecer durante aquele tempo. E ele tem um contato com o Pai, e que ele ouve a voz do Pai, e ele discerne o dia em que ele vai ter. E as coisas se tornam muito mais fáceis quando descobrimos esse lugar da presença de Deus. Eu entendi que eu posso levar a minha vida sem a presença manifesta dEle. Eu posso levar a minha vida sem a presença manifesta de Deus. Eu posso orar, eu sou salvo. Eu posso fazer coisas para Ele. Eu posso viver minha vida normal, educada. E eu descobri que eu posso viver sem essa presença manifesta.
é o que nós chamamos de uma vida religiosa. Mas quando descobrimos a presença manifesta de Deus, muitas coisas mudam. O seu dia muda, sua casa muda, sua mente começa a ser transformada. E Deus começa a liderar, o agir e operar através de nós, quando estamos na presença manifesta de Deus. Adão tinha isso de uma forma muito intensa, todos os dias ele tinha um encontro vivo da presença de Deus, falava, ouvia, tinha orientações para o seu dia, e quando ele pecou, rompeu a conexão com Deus, perdeu-se então a sensibilidade de ouvir Deus, mesmo com o sacrifício indicando Cristo lá na frente, ele perdeu a conexão de ouvir, de falar com Deus. Ele deixou de entender essa presença, e assim as suas gerações também perderam a conexão com Deus. As pessoas agora faziam as coisas segundo as orientações que ele dava para alguns e pronto. E Jesus veio restaurar essa presença manifesta de Deus, e nós precisamos crescer nisso. Nós precisamos crescer nessa direção. Se queremos ver coisas mudando na nossa vida, sairmos desse processo apenas de salvos, esperando a vinda de Jesus, e não agindo com essa conexão intensa diária, que vai transformar nossa vida, nossa mente, a nossa forma de ser. Se nós não tivermos essa busca, nós continuaremos fazendo coisas para Ele. Marta e Maria, fazendo coisas para Ele e escolhendo não a melhor coisa a fazer, ou a melhor parte a fazer, como Maria fez. Adoração é a base para se conectar com esta presença. Nós precisamos voltar a orar e a adorar de forma a trazer essa conexão. Essa conexão com Deus vai nos levar a viver no reino de Deus. Porque se nós continuarmos fazendo coisas, se nós continuarmos a viver uma vida como eu desejo agradar a Deus, como eu penso agradar a Deus, continuaremos a ser sacudidos, abalados, cansados. E tudo parte de uma adoração, de uma entrega, de uma completa rendição. E adoração é isso. E quando Jesus tem um encontro com aquela mulher no poço e diz que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e verdade, ele estava eliminando as possibilidades de um local, um horário, um momento. E estava trazendo uma nova realidade de que nós podemos nos conectar com Deus em todo instante, em qualquer lugar. E a base da adoração, dessa conexão, na obra de Jesus e no selo do Espírito Santo, é o que Paulo diz em Romanos, capítulo 12, versos 1. Portanto, irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus, que ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque esse é o culto racional. O que é culto racional? É uma entrega do nosso corpo. Paulo está dizendo que o culto racional é uma entrega do nosso corpo, do todo o nosso ser, uma rendição. Uma rendição. Se nós queremos viver no reino, queremos expressar a vida do reino, se nós queremos
ter uma conexão intensa e profunda com Deus, nós precisamos nos render, nos entregar completamente. E ele está falando aqui oferecer o corpo constantemente, é um sacrifício vivo, constante, diário, permanente, onde eu e você nos entregamos a Ele em rendição, em completa rendição. Isso envolve o nosso corpo, não a nossa mente, não só o nosso coração, mas todo o corpo. Ofereçam os membros do seu corpo ao Senhor. Culto racional é uma entrega corporal, é uma entrega total. E na presença manifesta de Deus, os meus olhos são abertos, a minha mente começa a mudar. A revelação de Deus vem, você começa a ler a Bíblia diferente. Você começa a enxergar as coisas de uma outra forma. Sua cosmovisão, a sua visão do mundo muda. E essa metanoia, que já falamos algumas vezes, essa transformação, me ajuda a ter uma perspectiva nova da minha vida, do que eu faço, para onde estou indo, o que eu preciso fazer, as decisões que eu preciso tomar. Entendo que o reino e a mensagem do reino não é uma opção ou uma série que estamos pregando na igreja, mas é a mensagem do Senhor Jesus, enquanto esteve conosco, e é a mensagem que vamos pregar. Somos chamados para viver de glória em glória, de fé em fé. Como o autor diz, a vida do justo é como o sol que vai brilhando até se tornar dia perfeito. Estamos no crescente, a vida do cristão é sempre crescente. Então nós não nos contentamos em viver na entrada. Sou salvo, estou garantido. A vida cristã é a vida da salvação, ponto final. Não devo me contentar com isso. Essa é só a entrada para uma vida do reino. Essa é só a entrada para você experimentar mais de Deus. O fato é que, por muito tempo achamos que a vida cristã é muito chata. É muito chata. Os nossos programas não atraem mais. E a igreja se tornou uma opção na nossa agenda, que muitas vezes é trocada por qualquer outro programa menos importante. Então a igreja perdeu a sua relevância para a própria igreja, quanto mais para o mundo. Isso precisa mudar. Isso precisa mudar. Nossa frieza, nossa apatia, ela precisa acabar, e rápido, antes que a gente acabe com a gente mesmo. Precisamos ter fome e sede pela presença de Deus, a presença manifesta de Deus. Porque o que fazemos continua sendo abalado, e rachaduras vão acontecer nas nossas vidas. Somos chamados para viver um reino que não pode ser abalado, um reino inabalável, onde lá existe paz, alegria e justiça. Onde quer que nós sejamos, nós trazemos o reino, paz. Nossos lares têm que ser um lar de paz, tem que ser um lar alegre, tem que ser um lugar onde a justiça impere. Nosso lugar de trabalho, nós trazemos esse ambiente do reino. Paulo diz, o reino de Deus não é comida e bebida, mas é um reino de paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Então, nós podemos experimentar mais dessas realidades do reino. Jesus disse que o reino está dentro de nós. Jesus diz que nós somos embaixadores desse reino.
Somos apóstolos desse reino. E apóstolo significa enviados do reino para o mundo, para que o mundo conheça esse reino, conheça a cultura do reino. Eu gostaria de falar mais, mas nosso tempo acabou. Como Calvino, como Lutero fizeram isso na Suíça e na Alemanha. Como eles entenderam o reino e transformaram aqueles países. Por isso a Suíça tem o melhor chocolate e o melhor relógio. Por isso os carros alemães são os melhores. Porque eles influenciaram de tal forma a cultura dos seus países, que eles começaram a fazer como para o Senhor as coisas. E influenciaram a maneira de viver, de ser, a maneira de fazer as coisas. Mas por muito tempo, nós do Brasil, fomos influenciados pela cultura da corrupção. Isso está no nosso DNA, que nós precisamos cancelar, quebrar e revolucionar esse mundo. Eu não digo que é reforma. Lutero e Calvino não trouxeram uma reforma, mas uma revolução. E quando nós entendemos isso, nós estamos aqui apenas de passagem, no sentido de ser salvos, pronto, graças a Deus, e eu estou indo para o céu, o último apaga a luz. Mas nós estamos aqui para influenciar esse mundo com a vida do reino. Se nós não estamos experimentando isso, nós não estamos experimentando a presença do Senhor como nós devemos experimentar. Quando Deus sacode, Ele mostra rachaduras, paredes podres que estão na nossa vida, que precisam ser reveladas. Somos sacudidos como aquela figueira que não tem fruto, ou como aquele ramo que não dá fruto. Precisamos deixar a poda do Senhor, e a poda do Senhor não é o castigo. Quando o autor fala do fogo consumidor do Senhor, não estão falando aqui de um fogo do juízo, mas o fogo purificador dele, que quer nos limpar, que quer nos tratar a ponto de nós sermos produtivos. Porque todas as parábolas de Jesus sobre o reino é sobre produção. Nós daremos muito frutos, nós multiplicaremos o que nós temos, nós faremos com excelência as coisas, nós teremos ideias e traremos essas ideias para a nossa sociedade. Mas se nós não estamos com a manifestação presente do Senhor, conectados a eles, vamos ter dificuldades. Continuaremos a nossa frieza, tentando fazer coisas para o Senhor e cansando. Lucas 17, 21, o reino de Deus está dentro de vocês, o reino de Deus já veio, e nós temos que trazer o céu para a terra, o governo de Deus para esse mundo, a começar de nossas vidas. Por isso, dobrar os joelhos, se posicionar como um estado de rendição ao Senhor é fundamental para essa conexão. É um reino de paz, de alegria e de justiça, e o Senhor quer fazer isso. E só através de uma renovação, de uma transformação na mente, nós conseguiríamos entender isso. A nossa fé precisa ser renovada. A nossa fé precisa ser despertada. Nós acostumamos tanto a fazer as coisas por nós mesmos, que não precisamos mais de fé. Quando temos um problema, nós corremos para o banco. Quando temos uma doença, corremos para os remédios. Não estou dizendo que você não precisa ir para o banco ou tomar o remédio, por favor. Mas estou dizendo que nossa vida ficou tão simples, ou simplificada pela nossa humanidade, que a nossa fé se enfraqueceu, e muito. Precisamos despertar a nossa fé, uma fé inabalável. Quando vem a doença, você sabe que o Senhor está com você e você vai enfrentá-la. Quando virem as dificuldades, você vai enfrentá-la, a sua fé está firme. E a fé precisa de experiências com Deus. Tiago diz, mostre as suas obras. A fé precisa ter experiências com Deus. Você precisa pôr a sua fé na academia. Como você coloca o seu corpo na academia, você precisa pôr a sua fé na academia, você precisa treinar a sua fé. Uma fé treinada vai levar você
a fluir em Deus, a experimentar mais de Deus, a andar com Deus. O justo anda pela fé, não pelo que ele vê. Mas muitos estão olhando pelo que veem e não pelo que creem. Não estão vendo que Deus é bom o tempo todo. Não estão vendo que Deus é um Deus soberano sobre todas as coisas. Não veem também que Deus quer falar com você todos os dias, em todos os momentos. E a fé precisa de experiências com Deus. E através da consciência da presença manifesta de Deus, isso se torna uma realidade. Deus é o bom. E nós precisamos sair do esfriamento. O esfriamento espiritual é essa perda da paixão por Deus, pela presença de Deus. O esfriamento do primeiro amor. E sabe, não devia ter o segundo amor, mas um só amor. Esse amor não deveria nunca esfriar, mas se esfriou. Nós precisamos voltar ao primeiro e único amor, que vai nos levar a experimentar essa presença manifesta de uma forma intensa. Perda da paixão por Jesus, perda da paixão pela leitura da palavra, perda da paixão pela oração, perda da paixão por orar pelas pessoas, de ter compaixão pelas pessoas, de entender que você é a resposta para muitos problemas das pessoas, porque Deus quer usar você. E às vezes o que acontece é que a gente confunde os resultados do esfriamento. Os pecados se tornam as coisas mais naturais do mundo e relativos. O arrependimento sai da nossa agenda e do nosso vocabulário. As prioridades mudam. Busca pelo reino estava no topo, hit parade, topo. Como que fala aí quando se fala do Twitter? Está bombando, está lá em cima, o assunto principal. E agora não é mais o reino, não é mais nada disso. Você tem as suas agendas, eu tenho minhas agendas, e o reino de Deus fica nas periferias. Ou fica naquelas rádios, como é que é? As rádios que tocam música antiga aí? Hã? Não é M não, gente. Flashback. O reino se torna um flashback. Coisa do passado. Ah, que bacana o reino, bacana, legal. Lançava muito essa música. O lugar da presença, da intimidade com Deus, nós vamos ter profundas experiências com Deus. Vamos pôr nossa fé na academia. Isso vai mudar a nossa vida. Busca o Senhor de todo o coração. Busque o reino de todo o coração. Não terceiriza a sua busca. Vou ler aqui uma palavrinha. Vai lá e acha uma mensagem. Não terceiriza a sua busca. Você vai buscar. E pela presença manifesta de Deus, nós somos dirigidos pelo Espírito Santo. Podemos ser testemunhas com poder. Podemos ter vitória, enfim. E viver uma vida no sobrenatural. É isso, gente. Deus quer que a gente volte para Ele. Deus quer que a gente busque a sua presença de uma forma intensa. Deus quer derramar, mas sobre sedentos. Deus quer fazer uma obra, mas sobre aqueles que estão abertos. Quando achamos que estamos fazendo coisas, estamos cheios, Deus não vai derramar, somos cheios. Deus só derrama sobre os que estão vazios, ou se sentem vazios, necessitados dEle, só dEle, só dEle. Vamos orar, fique em pé, vamos orar. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Hebreus 12 foi uma bênção e o Senhor pode falar muito mais com a gente, se a gente ler um pouco mais esse texto. O Senhor dê essa fome e essa sede a cada um de nós, venha sobre nós com uma presença de intensa necessidade dessa presença. Faz, Senhor, com que nosso coração se volte para Ti. Faz, Senhor, com que a nossa mente volte e esteja em Ti,
pense nas coisas aí de cima, para que a gente possa trazer aqui para baixo. Senhor, que essa palavra não fique na nossa mente, mas desça para o coração. E toda barreira, todo impedimento caia por terra em nome de Jesus. E o Senhor limpe as represas do nosso coração para que o fluir de Deus continue. E nós possamos ter experiências sobrenaturais contigo. Pai, em nome de Jesus, nos abençoe essa semana. E nós cremos em Ti, Senhor. O Senhor vai fazer sobre todo o sedento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus é um Deus sobrenatural. Ele entra com o sobre e nós com o natural, irmãos. Então, busque a Ele.